Torcedor botafoguense, muito boa noite, vitória do Botafogo em Volta Redonda, 3-0 aí pelo Campeonato Carioca. Vamos trazer o que a gente viu de melhor na partida, o que a gente viu de pior também, né? Mas o mais importante são os 3 pontos. Botafogo que com essa vitória subiu para a 3ª posição com 14 pontos, mas a rodada ainda não está conclusa, né? Ainda temos aí o Nova Iguaçu a jogar. E hoje, principalmente, daqui a pouco temos Fluminense e Vasco. Um empate ou uma derrota do Vasco para o Botafogo é um bom negócio. Sinceramente, acho que o Botafogo ganha do Vasco, isso eu vou falar posteriormente, né? Mas eu quero enfatizar alguns pontos importantes aqui. O Thiago Nunes, pelo menos a imprensa trouxe que ele ia trazer uma escalação defensiva e o Eduardo vinha no banco, né? Assim como o Júnior Santos, que não pode ficar na reserva desse time, né? Literalmente, quando entra com disposição, com raça, com alma, com vontade. Se bem que o Savarino também teve uma boa atuação hoje, nós vamos falar sobre isso. Mas o que a gente atesta é o seguinte: o Botafogo na primeira etapa ele foi predominante, técnica e fisicamente. O Botafogo teve uma boa atuação. Por sinal, parabéns, ó. A diretoria do Botafogo botou o meião branco, ficou imponente, né? Gente, o meião cinza faz parte da nossa história. Isso é inegável, mas está na hora de mudar. Parabéns quem teve essa visão de botar o meião branco. Pô, gostei muito, o uniforme ficou imponente, lindo, né? Também quero ouvir a sua opinião, seguidor. Torcedor botafoguense aí, gostou? Eu achei que o Botafogo hoje estava de fraque. Os mais antigos, né? De smoking. Estava lindo, né? O uniforme do Botafogo com meião branco. Mas saindo do uniforme e indo para a realidade do jogo, Botafogo, normalmente, ele tem sobressaído no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o time cai de produção. Abaixa o Luiz Henrique, que entrou no intervalo, né? Sentiu dores aí na panturrilha e precisou ser substituído, né? Justamente gerando uma preocupação há uma semana aí da pré-Libertadores. O que acontece? Eu gostei muito da atuação do Savarino, né? Que bateu o escanteio ali pela esquerda. O Bastos cabeceou bonito para fazer 1-0. O Botafogo foi soberano no primeiro tempo. O Botafogo sobressaiu. O Eduardo perdeu um gol incrível. Eduardo, realmente, eu não consigo entender como que o Eduardo permaneceu o jogo todo em campo. Como também não consigo entender como o Marlon Freitas está com a braçadeira de capitão do Botafogo. Na minha visão, é claro, ele é um homem de confiança do Thiago Nunes. Então ele está usando a braçadeira, mas sinceramente, por tudo que aconteceu, eu acho que ele não é a pessoa mais indicada para ser capitão. Ah, mas está tendo um rodízio, né? Eu acho que esse rodízio, na minha concepção, não é interessante, né? O Botafogo, na verdade, poderia ter saído aí com 3-4-0 no primeiro tempo. O que a gente analisa, que a parte final da partida, com gramado pesado, tudo bem, da chuva, né? Assim, sinceramente, o Botafogo cai muito fisicamente e tecnicamente também o Botafogo continua inoperante no setor de meia cancha. Não tem um homem de ligação, né? O Janderson foi expulso de uma forma infantil. Detalhe, o Botafogo podia ter sido prejudicado naquele momento ali. Cabe ao Botafogo ter, aí que eu te falo, a figura do capitão. Até o Marlon Freitas fez a parte dele, foi lá, apazigou. Mas é o seguinte, ganhando o jogo, da forma como o Botafogo estava ganhando, não tinha por que ter esse desentendimento. Na verdade, o Botafogo poderia ter saído prejudicado com mais jogadores expulsos, porém, podemos dizer dessa forma. Botafogo volta a campo no domingo contra o Vasco. Vamos aguardar o final da rodada para a gente poder trazer uma variação maior. Depois tem a estreia aí na Libertadores. Daqui a pouco, 9h30,
né? Tem aí o Aurora, né, da Bolívia, e o Melgar do Peru, né? Então o que acontece? Quem quiser acompanhar essa partida, vale a pena, para a gente saber quem vai ser o nosso adversário no dia 21. Conclusões do PET sobre a partida. Gatito hoje se redimiu, teve uma excelente partida. Matheus Ponte não comprometeu. Alexander Barbosa é um zagueiro que, quando joga sério, ele entrega, mas também de vez em quando tem uns relapsos. Eu tenho uma certa preocupação em relação a isso, assim meio, espalhafatoso. O Bastos foi bem, o Hugo jogou o que o Hugo joga, né? No meio-campo ali, a formação dele, principalmente com o Tietê sempre mantém a regularidade, né? Sempre ali dando conta do recado. Marlon Freitas, mais uma vez, muitos estão achando que ele está evoluindo. Eu não estou vendo nada demais. Eu acho que o jogador que eu conheci no Atlético Goianiense, sinceramente, eu vi poucas vezes esse mesmo atleta jogar no Botafogo. Então, literalmente, a gente continua, esperando que algo possa acontecer. Hoje veio com a braçadeira de capitão, mas ainda tanto ele, quanto o Eduardo, quanto o Tiquinho estão muito abaixo do que podem produzir. Muito, muito, muito. Então o que acontece? Quando a gente costuma dizer, Vitor Sá hoje foi substituído, não teve uma boa noite. Gostei muito do Savarino. Muito do Savarino. O Savarino vai ser titular nesse time. E o Júnior Santos, na minha opinião, é o jogador que mais se entrega, mais luta, que mais encarna o espírito do torcedor botafoguense. Então essa é a minha avaliação sobre o jogo. O Botafogo venceu, mas ainda precisa evoluir muito. O treinador continua demonstrando, para mim, fraqueza. O time literalmente não tem ainda um padrão tático. Independente da vitória, o time está muito ainda aquém do que pode estar. Na mão de um treinador experiente, rodado, vencedor, o time já estaria com uma outra pegada e com uma outra evolução na competição. Essa é a nossa avaliação no pós-jogo aqui nos bastidores da arquibancada. Torcedor botafoguense, qual a sua opinião a respeito da vitória do Botafogo? Você é o termômetro aqui dos bastidores da arquibancada. Você concorda com a nossa opinião? Você discorda? Fique à vontade, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!